Jornal do SBT. Oferecimento Nokia. O mundo todo só fala nele. E HSBC, o maior banco internacional do Brasil. Boa noite, o Jornal do SBT está começando. O presidente Fernando Henrique Cardoso e o governador Mário Covas receberam agora à noite um grupo de empresários estrangeiros, mas o cenário econômico parece não empolgar os investidores internacionais. A indústria brasileira pode fechar 99 com mais uma queda na produção. A retração deve ser de 1,8% segundo o IBGE. A retomada de crescimento continua esbarrando na alta taxa de juros e nas reformas. Sem as reformas e sem a redução das taxas de juros, o país vai para o buraco. A crise afeta diretamente os brasileiros. Em São Paulo, a cesta básica subiu pela 5ª vez consecutiva e a previsão de inflação este ano pulou de 6,5% para 7%. Basicamente, nós estamos estagnados desde meados de 97. Tivemos um crescimento bastante razoável, do início do Plano Real até meados de 97, de lá para cá a gente está patinando apenas. Mesmo com esse cenário, o Brasil ainda atrai a atenção de investidores estrangeiros. 11 empresários de 6 países estão em São Paulo para estudar novos negócios. Eles foram recebidos pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e o governador Mário Covas, que fizeram uma exposição do potencial de investimentos no Brasil. Nós manteremos a estabilidade da economia com vistas ao desenvolvimento e a possibilidade de oferecer mais oportunidades de trabalho e de prosperidade para todos os brasileiros. A repórter Patrícia Piotini está ao vivo agora no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo de São Paulo. O encontro com os empresários, Patrícia, terminou agora há pouco. E como é? Essa reunião vai gerar bons negócios, não? Boa noite, hermano. Apesar do esforço em conjunto do presidente Fernando Henrique Cardoso, do governador Mário Covas, 5 ministros e os vários elogios que eles fizeram aos integrantes da administração Ásia Abrao Boveri Mundial, os empresários estrangeiros ainda não têm qualquer previsão de novos investimentos no país. A ABB representa 140 países, emprega 6 mil funcionários só aqui no Brasil, onde também fatura 5% dos investimentos mundiais. O presidente Fernando Henrique Cardoso saiu agora há pouco aqui do Palácio dos Bandeirantes e depois do encontro com os empresários ele não fez qualquer declaração. Ele fica hoje em São Paulo e embarca amanhã cedo para Pernambuco. É com você, hermano. Obrigado e boa noite, Patrícia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu hoje manter a taxa de juros em 19% com tendência de baixa. O mercado financeiro reagiu bem. A Bolsa de São Paulo fechou em alta de 3,86%. A do Rio com alta também de 3,39%. A Associação dos Fabricantes de Veículos rebate acusações de abuso de poder econômico. Prejuízo e queda nas vendas. Esses foram os argumentos usados pelas montadoras de veículos para rebater a acusação de abuso de poder econômico. A Anfave alega que perdeu 1 bilhão e 700 milhões de reais no primeiro semestre. Mas esse não é o único problema dos fabricantes. Os metalúrgicos prometem paralisar o setor amanhã para forçar a negociação de um contrato coletivo nacional. Os trabalhadores têm garantia no emprego até 30 de novembro, quando termina o acordo automotivo emergencial. Se você está em greve, é óbvio que você não tem assegurado a sua garantia de emprego enquanto ficar em greve. Isso foi colocado, sim, aos nossos líderes sindicais e ao ministro do Trabalho, o ministro Dornelles. Reforma da Previdência aprovada pela Câmara dos Deputados em Brasília. O projeto institui o fator previdenciário. Através deste novo cálculo, quem contribuir mais e adiar a aposentadoria vai ter um desconto menor. O projeto deve ser votado pelo Senado antes de entrar em vigor. Alemães comemoram os 50 anos da criação da extinta Alemanha Oriental, erguendo um outro muro. Desta vez, o muro foi construído com chocolate, próximo ao local onde o Muro de Berlim, destruído há 10 anos, dividia a cidade em duas.
Partes do chocomuro foram leiloadas e a renda revertida para a Unicef. Uma pesquisa revela que está crescendo o número de intoxicações provocadas por alimentos. O motivo, a falta de pequenos cuidados no dia a dia na cozinha. Elas são invisíveis, mas estão por todos os lados. As bactérias que se escondem na geladeira, fogão, piso, pia e panelas podem prejudicar a saúde de quem não se preocupa com a higiene. As mais perigosas são a estafilococcus, que pode ser transmitida por um simples corte nas mãos, e a listeria, encontrada em alimentos crus, mal conservados. Ela é uma bactéria muito comum, está por todos os lados no ambiente, e só vai causar doença em um determinado grupo, que são pessoas que têm um sistema imunológico mais sensível. Por exemplo, mulheres grávidas, que infectadas com ela podem abortar, pacientes imunodeprimidos como portadores de câncer, portadores de HIV, diabéticos e idosos. Para esse grupo de população, ela é uma bactéria, sim, bem importante. Ela pode causar até 30% de mortes. O que a dona Marina está fazendo é considerado inadequado. O uso contínuo deste tipo de luvas é uma fonte de contaminação dos alimentos. A melhor forma de evitar uma intoxicação continua sendo a água e o sabão. Uma pesquisa da Secretaria da Saúde de São Paulo mostra que 52% das intoxicações alimentares ocorrem nas cozinhas domésticas, enquanto as industriais representam 17%. O atacante Edmundo se entrega à polícia. Ele vai passar a noite com outros 6 presos. E os advogados de Edinho, filho de Pelé, pedem anulação do julgamento. Edson Choube do Nascimento, Edinho, foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto pela morte do aposentado Pedro Simões. Edinho e Marcílio Melo, também condenados, estariam fazendo um racha. Os advogados do ex-goleiro vão pedir anulação do julgamento. O atacante Edmundo se entregou agora à noite à polícia. Ele deve cumprir 4 anos e meio de prisão, também em regime semiaberto. Edmundo se envolveu em um acidente em 95 que deixou 3 pessoas mortas. O ministro da Saúde, José Serra, prometeu denunciar a Organização Mundial do Comércio e as multinacionais que se recusam a fabricar genéricos no Brasil. Hoje foi lançada uma campanha para o uso dos medicamentos genéricos. Segundo o Instituto de Defesa do Usuário de Medicamentos, cerca de 75 milhões de brasileiros deixam de consumir os medicamentos indicados para tratamentos por causa dos preços altos. A diferença de preço entre medicamentos indicados para a mesma doença varia bastante. Esses remédios são para reposição hormonal. O mais barato custa R$ 5,41 e o mais caro R$ 16,51. Uma diferença de mais de 200%. Eles têm a mesma quantidade de comprimidos e a mesma dosagem. Uma campanha nacional em defesa dos genéricos foi lançada hoje em Curitiba. É uma campanha de esclarecimento à população e também uma maneira de pressionar os laboratórios. Os produtos genéricos hoje, ditos genéricos, denominação genérica, são produtos que têm qualidade igual aos produtos multinacionais de marca. Um dos autores deste dicionário, que tem a substância ativa de cada medicamento, diz que os médicos têm uma responsabilidade social nessa campanha. Aquele médico que indica um laboratório de análise clínica só para o paciente fazer o exame, ou que indica uma única farmácia de manipulação só para ele aviar sua receita, ou que indica uma marca de medicamento só quando tem 50 no mercado, esse médico no mínimo é suspeito. E é preciso que o paciente procure outro médico, porque a sua vida depende desse tratamento. Polícia e motoristas de lotação se enfrentam nas ruas de São Paulo. Foram quase 11 horas de conflito. Os peroeiros exigiam a liberação de 2 carros apreendidos pela Guarda Metropolitana. A confusão tomou conta das ruas. Um rapaz foi baleado e outras 10 pessoas ficaram feridas. No início da noite, os peroeiros ainda protestavam. Eles botaram fogo em 2 ônibus. 6 pessoas morrem em explosão de loja de fogos de artifício no Rio. O fogo começou pela manhã. Os bombeiros encontraram os primeiros corpos após 3 horas de incêndio. Eles estavam carbonizados. A falta d'água levou os bombeiros a usarem água de uma piscina. A loja Max Shopping, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, vendia armas, munição e fogos de artifício. 30 funcionários e clientes estavam no local na hora do incêndio. 6 pessoas morreram.
Desfiles ousados na Semana da Moda de Paris. A brasileira Gisele Bündchen foi a atração. Alexander McQueen adaptou a streetwear para o desfile da Maison Givenchy. A inspiração veio das roupas esportivas. Na passarela, muitos seios à mostra. A brasileira Gisele Bündchen fez de tudo para escondê-los. Já Emanuel Húngaro se inspirou nos anos 70. Modelos muito descontraídas desfilaram tops e biquínis muito pequenos. O estilista abusou das cores vibrantes em vestidos, saias e shortinhos. E Portugal está de luto. Morreu o mito Amália Rodrigues. No próximo bloco. Chuvas causam 64 mortes no México. As enchentes são as piores dos últimos 40 anos. Mais de 100 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Cidades e vilarejos estão isolados por causa da inundação das estradas. O Exército e a Defesa Civil ajudam nos resgates e o governo pede a doação de alimentos, cobertores e remédios para as vítimas. Cala-se a voz de Portugal. Morre a fadista Amália Rodrigues. Amália, de família humilde, começou a cantar aos 9 anos, interpretando tangos de Carlos Gardel. Seu canto transmitia a melancolia, a ternura e a paixão dos temas evocados pelo fado, palavra que significa destino. Ela deixou os palcos na década de 80 por problemas de saúde. Inconformada com a aposentadoria, pensava em voltar. Amália Rodrigues morreu aos 79 anos, dormindo em sua casa. Até amanhã, boa noite. Jornal do SBT. Oferecimento Nokia. O mundo todo só fala nele. E HSBC, o maior banco internacional do Brasil. Os 22 dias estão chegando. Os 22 dias estão chegando.